Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em primeiro livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E assim transmitimos também nossa saudação a todos irmãos que estão acompanhando conosco através da internet. Nosso desejo é que Deus os abençoe. Amém? Primeiro livro de Coríntios 13, verso 13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, quer dizer, o amor, né? Pai Santo e Eterno Deus, essa é a Tua palavra, nós lemos ela perante Ti, para que o Senhor unja a palavra do Senhor, de forma que venha, ó Deus, surtir efeito em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que a letra em si é morta, mas é o Teu Espírito que a vivifica. Então precisamos do Espírito Santo para vivificar a letra, a palavra que foi lida, para então, ó Deus, ela produzir o efeito pela qual ela foi enviada para nós. Tira, Senhor, todo empecilho entre nós. Tira, Senhor, toda falta de atenção e que todos possamos, Senhor, estar bem conectados contigo para que sejamos nesta manhã abençoados, porque ninguém se levantou pela manhã e se aprontou para vir aqui somente por vir, mas viemos porque queremos ser abençoados. Viemos porque cremos que o Senhor está aqui, Pai. Então nos ajude a entrar nesse espírito para poder receber de Ti a porção da Tua palavra, que nos fará forte para combater o inimigo. Deus, toma essa audiência e também a audiência invisível que nos assiste, que o Senhor possa grandemente abençoar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? Eu quero, nesta manhã, estudar com os irmãos a mensagem A Fé Vem pelo Ouvir. Foi a última mensagem que vocês receberam, agora no domingo da ceia. Quantos que a leram já pode levantar a sua mão? Alguns irmãos já leram. A fé vem pelo ouvir. Eu creio que, como nós sabemos que naturalmente nós somos aquilo que nós comemos. Se você come uma comida saudável, você vai ser uma pessoa saudável. Se você come qualquer porcaria, você vai ter o resultado, a consequência desse hábito alimentar descontrolado. E também no espiritual é a mesma coisa. Cada um é aquilo que come, aquilo que ouve. O profeta disse: me diga com quem tu anda, me diga o que você lê, e eu vou te dizer que espírito você tem. Então, cada um é aquilo que se alimenta. Há um ditado que diz que o ser humano é o fruto do meio ambiente onde ele vive. E assim também é no espiritual, né? E eu quero ler
esta mensagem, mas não vou ler ela assim na íntegra. Vamos lendo alguns parágrafos e saltando. E assim meditar um pouquinho sobre esse item tão importante, necessário na vida espiritual de todos nós, que é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé não é que seja difícil agradar a Deus, é impossível. Não há possibilidade de agradar a Deus sem fé. Porque só podemos crer em Deus através da fé. Porque nós não o vemos com nossos olhos, não o apalpamos. Então, somente pela fé nós podemos ver e tocar em Deus. E disse o profeta que se o homem pudesse compreender a Deus, então o homem não precisaria de fé. E como não podemos compreender a Deus, então é por isso que precisamos de fé. Fé é para crer naquilo que você não compreende. E não tem como o ser humano compreender a Deus, porque nós somos limitados e Deus é ilimitado, né? Então, quando algum cético diz, olha, me prove isso que eu vou crer, você pode, então nem insista, porque como você vai provar intelectualmente algo que está acima do intelectual? Você vai crer e Deus vai tomar aquilo e vai fazer aquilo se manifestar na vida quando você crê em Deus, mesmo sem compreender. Você crê na tua vitória, você crê na tua salvação. E a fé, quando nós falamos em fé, logo vem na mente cura, libertação, mas a fé ela é muito mais ampla, porque a fé também ela vai vir surtindo o efeito para viver uma vida cristã. Você não vai conseguir viver o Evangelho sem fé, porque não é viver o Evangelho não é um ato natural que você faz, preenche como uma prova. Uma prova para você passar num concurso, você não precisa de fé, você precisa de conhecimento e você vai fazer aquilo de uma maneira intelectual. Mas a Deus não é dessa forma. Você vai viver esse Evangelho porque você tem fé na palavra e a palavra então se materializa em tua vida. Aquilo que o mundo tem como doutrinas e imposições se torna algo natural porque é um fruto da fé. E a fé é também o que vai nos arrebatar, porque ninguém vai ser arrebatado se ele não tiver fé para o rapto. É preciso ter fé. Então, agora, aí é onde nós devemos, às vezes, beliscar nossa consciência. Se nós não temos fé para uma cura, como que vamos ter fé para algo mais sublime? Então, precisamos exercitar essa fé e a maneira de ter ela é como já está no título da mensagem, a fé vem pelo ouvir. Você começa a ouvir sobre Deus e aquilo vai gerando fé. Eu me lembro do pastor Pierre Green, quando ele esteve aqui em Chapecó, e ele falando sobre conhecer a Deus e a maneira que você vai conhecendo, você vai desenvolvendo mais amor por Ele, vai se apegando mais a Deus. E ele exemplificou isso com o casamento dele. Ele disse, quando eu conheci minha esposa, eu a conheci no colégio. E eu me interessei por ela. Então eu comecei a procurar saber o nome dela. Comecei a me aproximar de amigas dela e tirar saber sobre ela. E quanto mais eu sabia sobre ela, mais eu ia a amando. Daí ele disse, se eu soubesse, e se houvesse e eu soubesse
que houvesse um livro sobre a vida dela, eu compraria esse livro, para mim saber mais sobre ela. Daí ele traz para o espiritual e diz, mas quanto a Deus, há um livro sobre ele. E você, então, quando começa a conhecer sobre ele, você mais vai amando a ele. Agora, se a fé é pequena, é sinal que você tem procurado saber pouco sobre Deus. Tem, como diz o irmão Brana, no tempo dele, né, o programa famoso era Amamos Suzy. Ele diz, você fica em casa no dia de culto, de quarta-feira, porque você tem que ver o programa Nós Amamos Suzy. E aí, outros ficam, não é por causa de um programa, mas ficam porque, pelo conforto, eu vou descansar. Eu creio que vir à casa de Deus não vai te cansar, mas vai te aliviar, né? Então, como que vamos ter fé se nós não procurarmos saber sobre Ele? Se nós não nos interessar em ler o que Deus falou através do seu profeta? Porque Deus teve um propósito ao armazenar tudo isso aqui. E veja que Deus mostrou ao nosso profeta numa visão, e ele, naquela visão, se viu armazenando alimentos, e ali havia todo tipo de legumes e muito alimento, e ele carregando aquilo. E ele entendeu, na visão, que era para ele armazenar o alimento espiritual. Foi aonde ele começou a gravar as suas pregações. De início ele não sabia a repercussão que a mensagem que Deus estava trazendo através dele atingiria o mundo. Mas mais para o final ele já percebeu, porque vocês vão ver ele falando nas fitas e dizendo, essa mensagem irá ao redor do mundo, né? Então Deus teve o zelo de cuidar. Você acha que o diabo muitas vezes não quis fazer que consumisse com aquelas fitas, arrebentar, estragar? Mas Deus cuidou, assim como cuidou desta Bíblia. Por isso que você não pode, irmão, se preocupar com as afrontas do diabo. Ele nunca vai ultrapassar o limite determinado por Deus. Se você fosse ver antecipadamente, vamos dizer assim, Deus fizesse você esquecer que a Bíblia está aqui, que ela existe, e te transportasse ao passado, e você pudesse ver esta Bíblia lá atrás, e saber o quanto ela seria necessário para nós hoje, para termos vida eterna. E Deus te mostrasse as reuniões do diabo e as estratégias do diabo para liquidar com esse livro. Você entraria em desespero, porque você olharia e pensaria, meu Deus, vai acabar. Não vai ter como. Quando chegar no fim dos tempos, a Bíblia já não vai existir mais. Mas, irmãos, está aqui a Bíblia. O diabo não conseguiu. Então, você não pode se preocupar quanto ao projeto de Deus. O diabo nunca vai conseguir apagar. Vocês têm que saber que Deus está no controle de tudo. Amém? Agora, vamos valorizar o que Deus colocou diante de nós. Leia sua Bíblia. Mombrana disse que um crente ora e lê sua Bíblia todos os dias. Agora, como aquela história da irmã que perdeu o óculos e não tinha dinheiro para fazer outro óculos, então pediu oração. Depois ela encontrou o óculos e veio dar o testemunho. E ela testificou que depois da oração ela encontrou o óculos. Fazia 6 meses que ela tinha perdido. E ela disse, eu encontrei, estava dentro da Bíblia.
Então, ficou 6 meses sem pegar a Bíblia. Por isso que ela não achava o óculos mais. Então, nós precisamos, irmãos, exercitar, porque senão a fé não vai surgir. Ela tem só uma via, é através de ouvir. Se você não consegue ler, aqueles que têm dificuldade ou não aprenderam a ler, mas você pode ouvir, e hoje temos a Bíblia lida, gravada, não tem como alguém dizer, não sei como fazer. Então, precisamos da fé, irmão, para todas as coisas, especialmente para o arrebatamento. E essa fé tem que estar dentro de nós. Quando chegar o dia, irmãos, do rapto, vai ser só apertar o botão. Mas tudo vai estar dentro de nós. E nós seremos arrebatados. Vamos ler então um pouquinho aqui, irmãos, na mensagem A Fé Vem pelo Ouvir. Parágrafo 33, o profeta diz assim. Eu não vou ser muito longo, então eu preciso que os irmãos estejam atentos para podermos concluir em pouco tempo e você sair daqui abençoado, amém? Eu sei que às vezes a leitura para alguns é cansativo, mas se você está no Espírito, você não cansa. E eu muitas vezes, lendo a mensagem, eu entro no Espírito, parece que estou lá no culto do profeta. Porque você precisa entrar no Espírito do que você está fazendo, né? Então, no 33, ele diz assim, eu gostaria de falar por um momento sobre a fé vem pelo ouvir. Eu amo esta palavra, e a palavra de fé. Agora, nós pensamos sobre fé. O que ela é? Paulo, falando primeiramente aos romanos, que tinham sido pagãos, idólatras, e tinham vindo ao cristianismo, e Paulo aqui é o maior missionário que o mundo já teve desde Cristo. Eu penso nisso. E aquele pequeno irmão judeu, ele não conseguia ficar parado. Havia milhares em Jerusalém que ainda não eram convertidos, mas tinha que ir a algum lugar e a outro lugar. O mundo inteiro precisava ouvir o Evangelho, tão longe quanto Paulo pudesse levá-lo. E como ele deu o melhor de si para trazê-lo, e suas mensagens, seus escritos ainda vivem imortalmente hoje, porque ele falou de Cristo Jesus. Eu, quando li isso aqui, lembrei do ministério que Deus tem nos dado aqui, através do pastor Febrônio. Como ele sempre diz, eu oro a Deus para que Ele nos dê braços curtos para semear perto e braços longe para semear longe. Né? E eu vendo aqui, o profeta dizendo, havia ainda muitos que não tinham se convertido ali em Jerusalém, em Israel, mas Paulo tinha que ir longe, porque havia também muitos e muitos em lugares distantes que precisavam ouvir. Amém? E ele está enviando a carta agora aos romanos, colocando a igreja em ordem. E ele estava lhes falando sobre fé. No capítulo 4 de Romanos, ele fala de Abraão sendo justificado pela fé. E no capítulo 9 de Romanos, ele está falando sobre a eleição de Deus. Como Deus chamou Isaque. Eu peço que me perdoe, chamou Esaú, Jacó, e os ordenou. Ou ele disse, por eleição ele escolheu, por sua própria escolha, escolheu Jacó ao invés de Esaú. Embora Esaú tivesse o direito à primogenitura, ele escolheu Jacó ao invés de Esaú. E então no capítulo 10 aqui o encontramos agora classificando a fé. Agora, a fé é robusta. Lembra da escritura que nós lemos? Esperança, fé, o amor, 3 coisas que nós precisamos ter. Mas a palavra diz que a maior das 3 é o amor. O amor, a Bíblia diz, é o vínculo da perfeição. Você pode ter, quem
entende de construção, você pode ter a brita, você pode ter a areia, mas se não tiver o cimento para unir todos esses ingredientes, você não vai ter nada. E o cimento vai em menos proporção do que os outros, mas sem ele não sai o concreto. Então, você precisa ter a esperança, a fé e o amor, mas o maior dos três é o amor. Sem o amor, a fé não vai ter resultado como deveria ter. Então, olha só. Que coisa, eu gosto de pensar em fé, esperança e caridade, essas três coisas. E esperança, que coisa linda é a esperança. Pequena e tímida esperança, amável e dócil como ela é, ainda assim ela é a maior inimiga que a fé tem. Então aqui é um ponto para nós observarmos. A esperança, em outra mensagem, eu creio que o profeta diz que ela é como aquela donzela que conduz a fé. Ela é necessária, mas se você tiver esperança isoladamente, ela se torna inimiga da fé. Por quê? Porque esperança não é fé. Ela é um condutor que leva a fé. Mas se você parar só ali, você vai ficar... Porque a esperança olha para frente. E a fé olha para o agora. A esperança diz, eu espero que um dia eu possa vencer. Eu espero que um dia eu seja curado. Mas a fé olha para agora e diz, eu já fui curado. Então, não vamos excluir a esperança, mas não vamos também deixar ela trabalhar sozinha, porque ela vai prejudicar. Você vai ficar esperando um dia ser um cristão, esperando um dia vencer e não vai alcançar. Ela tem que te conduzir à fé, aí ela funciona. Então veja, a esperança, amável, dócil como ela é, ainda assim ela é a maior inimiga que a fé tem. Isso é certo. A maior inimiga da fé é a esperança, porque a pessoa se torna, olha só, tão esperançosa a ponto de se afastar da fé. Estão compreendendo isso? Tão esperançosa, mas fica só com a esperança e acha que essa esperança é fé. Quantas pessoas que, há muitos anos vêm naquela lama, e você fala com elas, eu espero que um dia eu vença. É hora de mudar da esperança para a fé. Amém? Porque a fé chama aquilo que não é como se já fosse. Agora, a esperança concordará com a Bíblia. A esperança dirá, é verdade. A esperança diz, eu creio que cada parte dela, em cada parte dela, eu creio que esta é a palavra de Deus, e eu creio que Deus cumprirá a sua promessa. A esperança crê em tudo, mas a esperança então diz, agora, eu creio que Deus me curará, mas olhe minha condição. Agora, a fé não olha para isso. A fé vem e diz, eu não me importo com as condições. Deus disse assim e isso é meu. Quando a pessoa tem esperança do rapto, ela diz, eu espero, eu creio, Deus disse que vai arrebatar a noiva e eu espero estar lá, mas quando eu olho, eu vejo que eu sou tão fraco, eu vejo que eu sou tão incapaz, eu fico com medo. Mas a fé, irmão, ela olha como o profeta disse, se no rapto subir somente um, esse sou eu. Mas por que sou eu? Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque eu creio que o sacrifício dele é suficiente para me salvar. A fé não olha para os obstáculos, a fé olha para a promessa. E você não tem dúvida, eu vou estar lá. Como? Não sei como. Amém? Então, nós precisamos dar um passo a mais, porque às vezes nós estamos muito em torno da esperança, a esperança de ser melhor, a esperança de vencer, a esperança do arrebatamento.
E quantos anos você tem caminhado na esperança e não chega? Então o profeta da esperança tem que te levar à fé. Caso contrário, ela vai ser um problema para você, em vez de ser uma bênção. Não é verdade? Então veja. Onde que eu parei? A fé não olha para isso. A fé vem e diz: eu não me importo com as condições. Deus disse assim e isso é meu. Vem? A fé é forte. Como eu disse uma vez, a fé tem cabelo no peito. Quando ela se levanta e mostra os seus grandes músculos, tudo mais desvanece. Voa para longe. Quando a fé realmente toma o controle, nada mais permanece. Estou lhe dizendo, fé. Mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo uma fé robusta, olha isso aqui, ó. Se você tem mesmo uma fé robusta e sem amor, você arruina a sua influência diante das pessoas. A fé sem o amor. Uma fé robusta, mas sem o amor, você vai arruinar. Quantas pessoas que têm fé, mas não têm o amor, e acabam, ao invés de edificar, destruir. Porque o amor é o vínculo da perfeição, é o que une tudo. Mas você tem que ter esperança e caridade. Se você tem mesmo uma fé robusta e sem amor, você arruina a sua influência diante das pessoas. Se você não tem o amor misturado com fé, vem? Você vê pessoas muito robustas, o que diríamos, desculpe uma expressão, uma fé de bulldog, que agarra firme, mas é tão rude com isso. Aquela fé que parece uma... Como é que diz aquilo que prende o ferro, né? Morsa, né? Mas é tão rude com isso, disse o profeta. Pessoa com temperamento ruim, mas ela pode ter fé. E você vê pessoas fazendo grandes nomes e grandes sistemas enganosos por aí, porque eles têm fé, mas não têm o amor. O amor para com Deus, para com a palavra, para com a alma das pessoas. Então você vê, quando você faz isso, não tem bondade aqui para movê-la. Então, o que precisamos é esperança, fé e amor. Não é isso certo? Esperança, fé e amor, juntas. Deus ajude nossa igreja a ter isso assim, as pessoas a ter essa combinação. Amém? A esperança, a fé e o amor. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se vê. É isso correto? A fé age agora, ela é positiva. Oh, que coisa, vou lhes dizer. Doenças e tudo mais, quando a fé entra em cena, é como uma bola de neve e um fogão quente. Pega uma bola de neve, põe em cima de uma chapa quente, aquilo some. Tem uma fé, isso vai desaparecer teus problemas, teus temores, teus medos. Ela se derrete. Tudo vai embora pela fé. Porque a fé se levanta e toma controle. Quando a fé fala, todo mundo se aquieta. Isso é certo. Essas velhas doençazinhas circulando por aí, e velhas coisinhas dizendo, bem, os dias dos milagres já passaram, e isso e aquilo outro. Mas deixe que a fé dê um passo adiante. Mostre seus músculos e diga, eu tomarei o controle. Eu lhes digo que o restante deles ficará quieto quando a fé fizer isso. Esse é o companheiro com o qual queremos lidar. Está correto? Agora, como podemos obter fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê?
a palavra de Deus. Você não vai adquirir fé orando só. Você vai adquirir fé ouvindo, lendo. Agora, isto é certo, você não pode baseá-la em outra coisa senão na palavra de Deus. Agora, você não pode ter fé e dizer: ó bem, se você vier aqui tocar isso, você vai ser curado. Agora, ou toque no rádio, ou toque isso, aquilo ou aquilo outro. Eu não posso agir assim. Não, Senhor. Eu tenho que ter algo que é forte, basicamente. E a coisa mais forte que eu conheço é a palavra de Deus. Como um velho amigo de cor, uma vez, eu vejo essas pessoas de cor sentadas aqui. Ele disse: eu prefiro permanecer na palavra de Deus do que permanecer com o mundo. Disse: que tal isso? Continuou. Ele afirmou: ela é mais forte do que o mundo. E continuou: eu permanecerei na palavra de Deus quando não houver mais mundo. Isso é certo. Ele disse: pois os céus e a terra passarão. Olha agora o que disse o irmãozinho de cor. Ele prosseguiu: eu prefiro permanecer na palavra de Deus do que permanecer no céu. Ah, mas como assim o irmão dizer que prefere ficar na palavra do que no céu? Daí ele diz assim, ó: é assim que é isso, do que permanecer no céu. Ele diz: porque os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. Por que o céu vai passar? Porque um dia o pecado esteve lá através de Lúcifer. Então Deus vai ter que queimar também, né? Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Isso é certo. Quando Deus fala, está resolvido. Agora você tem sua fé baseada. Agora, a fé, antes de tudo, tem que ser baseada na palavra. A palavra de Deus produz fé. Agora, se Deus dissesse isso assim, então eu creria de todo o meu coração. Agora, não é só por causa do irmão Brana. Irmão, alguém impôs as mãos sobre mim, eu creio que foi isso. Isso não tem. É obedecer às ordens. Mas minhas mãos serem colocadas sobre você não é nada mais do que as mãos do irmão José ou de qualquer outro ministro. Aí está, às vezes a pessoa, eu creio que se o irmão fulano pôr a mão sobre mim, não é que o irmão, o outro tem mais credibilidade. Não, você crê que se fizer o que a palavra disse, vai se cumprir, não importa quem fez. É obedecer às ordens, mas as minhas mãos serem colocadas sobre você não é nada mais do que as mãos do irmão José, ou de qualquer outro ministro, ou de qualquer outro membro da igreja. Todo aquele que crê em cura divina é um cristão e tem o direito de orar pelos enfermos. Isso está exatamente certo. Confessais vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora, é verdade que uma pessoa de fé, um grande guerreiro de fé, tem mais fé para se colocar aqui com aquela fé robusta e mandar a coisa ir embora. Mas, a menos que você esteja ali com aquela mesma fé, aquilo voltará. Ou seja, mesmo que uma pessoa com uma fé robusta impõe as mãos e diga para aquele mal ir embora. Profeta, se você também não tiver fé, aquilo depois vai voltar. O diabo pode até sair em razão da fé de quem orou. Daí ele conta um exemplo aqui, ó. Eu tenho tido homens com essa Bíblia que têm sido trazidos à plataforma, que não conseguiam sequer ver a sua mão diante deles, pessoas cegas, né? E conseguiram ler um capítulo desta Bíblia diante da plataforma. O profeta impôs as mãos, e os olhos se abriram, a pessoa pôde ler a Bíblia ali. Olha só. E voltarem na noite seguinte tão cegos quanto estavam. Por quê? O profeta tinha fé, mas a pessoa não tinha. Sai dali, a dúvida toma lugar.
Porque a primeira coisa, eles estão em pé, eles estão, quer dizer, a pessoa vem ali, estão sob unção, ó que coisa, os céus estão todos em fogo com eles. Mas depois que sai daquela unção, a pessoa não tendo fé, acaba o problema voltando. A fé vem pelo ouvir, toda a razão e conhecimento dos sentidos tinham que morrer. E ele tinha que depender exatamente daquele assim diz o Senhor, falando de Abraão, né? Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. Ele disse a Abraão, ele iria lhe dar um filho com Sara. Agora, Abraão não poderia dizer, deixe-me ver agora, se pudesse haver um jeito, deixe-me ir perguntar ao médico se Sara poderia renovar suas forças e assim por diante. Bem, ele não poderia arrazoar, mas ele baseou sua fé no assim diz o Senhor. A fé vem pelo que então? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. A palavra de Deus resolve isso. Abraão creu em Deus por fé, porque a palavra de Deus assim o disse. Ele nunca arrazoou, ele nunca questionou, ele apenas creu na palavra de Deus, e isto é correto. Bem, é desta mesma maneira que nós obtemos fé nesta noite, é crendo na palavra de Deus. É isso, quando você me mostra homens e mulheres que baseiam sua fé dessa maneira. Agora, não colocar sua esperança ali, se você apenas tem esperança, você diz, eu creio que Deus vai fazer isso. Sim, Senhor, eu creio nisso. Você ainda está esperando. Mas quando a fé realmente assume o controle, isso está feito. Não há nada que possa abalar. É um positivo ali simplesmente. Você diz, bem, eu creio que Deus disse assim. Eu baseio minha fé ali, eu creio nisso. Mas agora, se você não pode blefar. Deus não é um blefe. A história do menino que assoviava ao passar o cemitério para querer dizer que não tinha medo, mas estava com medo. Então, às vezes, a pessoa fala para tentar demonstrar que tem fé, quando no fundo não tem. E o profeta diz, Deus não é um blefe, ele não vai agir porque você tentou fazer uma cena de fé. Você realmente tem que ter fé. Amém? E a fé, a Bíblia diz, é um dom gratuito de Deus. E ela tem uma forma dela existir. Ouvindo. Por isso, vamos nos dedicar a ouvir. Vamos ler, vamos estudar, vamos vir à igreja atentos, porque a pessoa pode estar aqui e não está ouvindo. Está ouvindo com o olho natural, mas com o ouvido natural, mas o espiritual está trancado. Não sai, não entra nada. Como vai gerar fé? Então veja aqui. Satanás também não é um blefe, quer dizer, ele não vai agir por você tentar fazer uma cena que você crê para expulsar ele. Ele sabe quem crê e quem não crê. Então, ele não aceita o seu blefe, mas quando você realmente tem fé, Satanás saberá disso. Isso é certo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe onde a fé está firmada. Amém? Estão acompanhando? Então, é necessário, irmãos, que realmente nós tenha fé. Caso contrário, a gente vai ficar esperando. Posso imaginar o pequeno Moisés quando ele estava ali, embora eles o tivessem levado lá ao palácio egípcio pelo faraó, e todos os intelectuais e arte e tudo mais. E eles eram verdadeiros médicos, todos sabem disso, os egípcios, algumas de suas coisas ainda assim
nunca se comparam com a nossa moderna ciência. Eles ainda não conseguem encontrar coisas como aquelas que os egípcios tinham, e eles não conseguem entender. Você gostaria de ver algo? Olhe isso, Moisés tinha 2 milhões de pessoas no deserto. Irmãos, uma igreja com 100, 200 pessoas, 500, já é um grupo que dá trabalho. Agora a igrejinha de Moisés tinha 2 milhões de pessoas. Como que ele mantinha tudo aquilo? Não tinha posto de saúde, não tinha salas de cirurgia para atender aquele povo, não tinha UPA para atender eles. Mas olha o que o profeta diz. Moisés tinha 2 milhões de pessoas no deserto. Agora ele tinha homens velhos, ele tinha pessoas aleijadas, tinha pessoas cegas, tinha bebezinhos, tinha mães jovens, tinha viúvas idosas. Ele tinha de tudo ali naquele deserto. E ele foi ensinado em toda a arte dos egípcios. Eu gostaria de dar uma olhada na caixa de remédios dele e ver o que ele tinha para curá-los. Você não gostaria? Você gostaria de dar uma olhada nela? Vou lhe mostrar em alguns minutos. Você gostaria de ver o que Moisés tinha em sua caixa de remédios? Isso curou toda a cegueira, curou tudo o que eles tinham. E quando eles saíram do deserto, não havia nenhuma pessoa fraca entre eles, correto? Como os médicos gostariam de pegar aquela caixa de medicamentos? Bem, é simples, eu vou abrir aqui e lhes mostrar. O que ele tinha na caixinha dele? Eu sou o Senhor que sara todas as enfermidades. Esse era o remédio que Moisés tinha. Para toda doença que vinha. Dor de cabeça, eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Cegueira, eu sou o Senhor que cura. Angústias, eu sou o Senhor que cura. Tribulações, seja o que for, ele usava tudo a mesma receita e funcionou. Para as bênçãos materiais, eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades, ao ponto que os sapatos não envelheciam, as roupas não se envelheciam. Eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Exatamente isso que ele tinha, esse remédio, Salmo 103, 3. Exatamente. Eu sou o Senhor que sara todas as enfermidades. Essa era a sua caixa de remédios. E Deus cuidou de cada partezinha disso. E Ele é o mesmo Jeová Deus hoje à noite, que vive e reina. Essa é a sua caixa de remédios. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades, perdoo todas as tuas iniquidades e curo todas as tuas enfermidades. Ele é o mesmo Senhor, essa é a sua caixa de remédios. Isso é o que Moisés tinha. Amém? Deixe-me ver, olha, escuta agora. Deixe-me ver uma pequena igreja covarde, que tem medo de confiar em Deus, ou uma família, e deixe o Espírito de Deus atingir aquela família, ou aquele indivíduo, ou aquela igreja, e veja o que acontece. Irmão, eu estou lhe dizendo, os céticos voam como baratas no verão, quando você acende a luz nelas. Isso é exatamente correto. Sim, Senhor, tudo se vai. A fé entra e diz, eu sou o chefe. O restante sai. Não faz diferença o que alguém tenha dito. A palavra de Deus é eterna. Correto. Amém? Amém? Deixe de ser profeta alguém covarde, igreja covarde ou família covarde. Deixe a fé entrar para ver. Os problemas vão voar, como quando você acende a luz e as baratas somem tudo. A fé entra e diz, eu sou o chefe. Amém? E quando Deus vê que você aceita a sua palavra inadulterada e diz, esta é a tua palavra, Senhor,
Então Deus verá a sua promessa. Quando ele disse, tudo o que desejares quando estiveres orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis, isso vos será concedido. Irmão, Deus cumprirá a sua palavra. Eu acho que encontrei todo tipo de oposição que um ser humano possa encontrar. Eu encontrei maníacos na plataforma, eu encontrei feiticeiros, adivinhos e todos os tipos de demônios e tudo mais. Mas quando me deparei com essas coisas, eu me lembrei que Jesus disse, eu estarei contigo. O anjo disse, eu estarei por perto. E eu nunca vi uma vez que Deus não tenha saído vitorioso. Amém? Esse é o testemunho do nosso profeta. E se funcionou para ele, funciona para mim. Funciona para você. Mas precisamos, irmãos, trazer a fé à existência. Não podemos ter isso aqui no intelecto. Fala com qualquer um ali fora, eles todos dizem que têm fé. Quando, na verdade, eles têm somente esperança. E eles confundem a esperança com fé. E acaba, então, a esperança, que poderia ser uma ajuda para te levar à fé, acaba se tornando uma inimiga da fé. Então, faz parte a esperança. São três coisas: esperança, fé e amor. Mas você tem que uni-las, as três unir junto, e principalmente o amor para ungir a fé. Aí, irmãos, não vai parar nada diante de você. Não vai parar nada diante da tua oração. Não vai parar nada diante da tua confissão de fé. Vamos, irmãos, orar com sinceridade, pedir a Deus. Quantas vezes o diabo vem, bate na tua face, bate de um lado, bate do outro. Você é um crente há quantos anos? E ali patinando e não vai para frente. Está faltando fé. E é a fé que vai nos conduzir ao rapto. Ah, mas é o sinal que me levará ao rapto. Sim, mas o sinal, que é o Espírito Santo, ele vai ser recebido por fé também. Se você não tem fé para receber, como você vai ter? Tudo está relacionado à fé, porque a fé te conduz às promessas de Deus. Não é por acaso que na estatura do varão perfeito a fé está embaixo, porque ela é a base para toda a construção. Você nunca vai conseguir levantar um tijolo na construção da estatura do varão perfeito sem colocar a fé. Vai desmoronar tudo. Mas a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu vou deixar nessas poucas palavras e também poucos parágrafos, mas para você meditar e pedir a Deus em casa, Senhor, amplia em meu coração o que foi falado nesta manhã. E Deus vai ampliar. Amém? Quantos vai fazer isso? Quantos vai orar a Deus e pedir, Senhor, eu quero fé. Eu não quero, Senhor, somente ter esperança. Desde que eu aceitei o Senhor, eu tenho tido esperança. Eu não vou desprezar a esperança, mas eu quero que essa esperança me leve à fé. Amém? Preciosíssimo e eterno Deus, estamos falando de algo tão necessário, Pai, para todas as coisas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está a receita nesta manhã, dada pela Tua palavra e o Teu profeta. Esta fé somente será produzida pela palavra inadulterada, pela palavra sendo ouvida, sendo
lida. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Pai querido, como aquela pessoa zelosa, ela cultiva a sua horta e ela pode colher bons resultados, Pai. Mas se ele planta, se aquele agricultor semeia semente e não vai lá para tirar um inso, para regar, para adubar, ele não vai ter nada no dia da colheita, Pai. Assim, se nós não regar esta palavra em nossas vidas, se nós não regar a promessa em nossas vidas, como vamos colher a fé de rapto? Como vamos colher fé para uma vida transformada? Para uma vida, Pai, de vitória contra pensamentos, contra atitudes, Pai. Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque aí está a chave para a vitória e completa, Pai, para a vitória nas famílias, para a vitória no trabalho, para a vitória, Pai, na saúde e para a grande vitória do rapto, do arrebatamento, Pai. Deus, faça com que isso seja, ó Deus, bem sólido em nossos corações. Toma isso, Pai, e desperta o coração da igreja para desejar esta fé pura, esta fé que remove montanhas. Senhor, nos ajuda a exercitar a nossa fé. Nos desperta para isso, Pai, e amplia isso em nossos corações, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tira, Pai, toda a covardia, tira toda a preguiça dentre nós, Pai. É o que te pedimos, Pai, encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém? Deus abençoe. Nós temos também aqui alguns pedidos e eles vão ser atendidos à noite, juntos com os demais pedidos que vierem. Que Deus abençoe a todos os irmãos. É o nosso desejo. Não falamos como costume ou tradição, mas falamos de coração, né? Deus os abençoe em nome de Jesus. E um bom dia a todos em nome de Jesus Cristo. Saúde seu irmão, tenham todos um bom domingo e à tarde estejamos aqui, traga visitantes para mais um culto.